Agora, eu pergunto a você. Na igreja, corpo de Cristo, pessoas, qual foi o cabeça que Jesus deixou? Qual é a autoridade espiritual para a igreja de Cristo? Nós, pessoas. Qual foi a direção que Jesus mandou seguir na igreja, para nós, igreja dele? Jesus colocou algum pastor como cabeça da igreja? Algum líder chamado pastor? Algum líder chamado papa? Jesus colocou algum guia para a gente ser guiado, chamado pastor ou papa? Jesus ordenou a gente a estar sob a autoridade de algum líder, pastor, papa ou padre dentro de igreja? Vai examinar que você vai ver. Jesus vai dizer, sigam a mim, creiam em mim, venham a mim, guardem a minha palavra, estejam em mim, a minha palavra em vós. Jesus não mandou ninguém seguir a nenhum líder religioso. Jesus não mandou ninguém estar submisso à autoridade eclesiástica de nenhum religioso. A cabeça da igreja, o Senhor da igreja, a direção da igreja é Cristo, é Cristo, é Cristo. O que Jesus deu a nós foi vocação, foi dom para ministrar a palavra para edificar os irmãos. Não foi autoridade para ser maior do que ninguém. Jesus não colocou Pedro, nem Paulo, nem João maior do que ninguém. Ao contrário, ele vai dizer a esses discípulos, se vocês, entre vocês, não tem quem seja maior nem menor, entre vocês não deve ter quem exerça de autoridade ou de domínio sobre um ou outro. Entre vocês, quem quiser ser o maior que sirva. Jesus ensinou isso, irmão. Hoje não. Dentro das religiões, o povo submisso ao governo, à autoridade. Homens, pastores, papa, padre, nem tantos padres. Mas eu nunca vi tão arrogante, prepotente, soberbo, autoritário, querendo o povo no domínio dele, como os pastores, irmão. Olhe, pense numa classe de líder autoritário, querendo ser Deus. Muitos se colocam até como Deus. Nem os padres governam os seus discípulos lá com tanta rigidez, com tanta autoridade e com tanto autoritarismo, soberba e arrogância, como os pastores do sistema religioso evangélico. Meu irmão, são homens soberbos, prepotentes, arrogantes. São homens que colocam o povo sobre a autoridade e o autoritarismo deles. Ai do povo, se não se submeter a eles, porque Deus vai pegar, porque eles são ungidos. É ou não é isso? Olha aí o que está acontecendo. Pastores aí amaldiçoando irmãos, com raiva, denigrindo um ao outro, cobrando do povo. Aqui é a minha igreja. Eu vi um pastor pregando no púlpito desses famosos que arrasta muitos discípulos e multidões, que são discípulos desses pastores. Eu vi um desses pastores famosos, pelo vídeo na internet, ele na igreja dele, com os discípulos dele, dizendo, aqui na minha igreja quem manda sou eu, não é Jesus. Olha a arrogância. Irmão, eu não estou aqui inventando isso não, irmão. Isso está na mídia, eu tenho esse vídeo. Esse pastor pregou isso. Aqui na minha igreja, olha, ele coloca a igreja como dele. A igreja dele é a instituição. O povo lá está sendo negócio dele, dentro da igreja dele, porque eu sou membro da igreja de Cristo, de Deus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou de igreja de homem nenhum. Eu não sou propriedade nem negócio de nenhuma igreja ou religião, ministério, instituição religiosa nenhuma. Eu sou discípulo de Cristo, convertido a Cristo, estou em Cristo. A minha dependência de vida com Deus é em Cristo, não é em igrejas, por nenhum líder, pastor, papa ou padre. Olha o que esse líder religioso evangélico, pastor, disse, irmão. Aqui na minha igreja quem manda sou eu. Agora, para tapear, para enganar os meninos que estão lá ouvindo eles, olha o que ele diz. Porque Jesus manda em mim e eu mando na igreja. Aonde? Aonde Jesus disse a Paulo, tu manda na igreja. Paulo, tu é o líder da igreja. Paulo, tu é o cabeça da igreja. Paulo, tu é a autoridade da igreja. Aonde Jesus disse isso a algum apóstolo? Mas os pastores estão aí. Aqui na minha igreja é assim. Quem não quiser estar assim, vá para outra. Saia. É isso ou não é que eles dizem? Deixa de dar o dízimo. Olha o que disse um pastor aí famoso, irmão. Desses ministérios aí. Olha o que esse pastor disse. Para mim, a pessoa que não dá o dízimo não tem valor nenhum.
Não tem importância dela aqui na igreja. O pastor pregou isso, e é um pastor famoso, que tem muitos aí venerando ele, dizendo que é homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. O povo está aí venerando seus líderes, idolatrando, adorando, seguindo e servindo seus líderes religiosos. Estão esquecendo de que Senhor da nossa vida, a quem devemos honrar, louvar, adorar, venerar, idolatrar, é Jesus. Não é homem, nem instituição, nem religião, nem coisa alguma dessa. É Jesus, irmão. Então nós temos que buscar o conhecimento de Cristo. Paulo aqui, quando percebeu que alguém estava ministrando algo contrário ao Evangelho, tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, levando as pessoas a entender que para ser salvo tem que fazer isso, mas tem que guardar isso, Paulo disse, não, está errado. Paulo foi aos apóstolos lá em Jerusalém, como eram ali aqueles homens que tinham experiência com Jesus, que andaram com Jesus. Vamos trabalhar esse assunto, vamos chamar eles. Vai chamar esses homens para ver se eles querem. Eles não recebem, eles não aceitam ninguém que questione a eles, eles não estão disponível a ser questionado. Quem questionar um desses líderes vai ser classificado como rebelde. Está se rebelando contra o líder, não vai ser aceito. Até pelos próprios irmãos vai condenar você, se você for questionar para trazer o esclarecimento da verdade. Eu fiz isso dentro de uma igreja quando eu estava sendo negócio de uma igreja, de uma instituição. Eu fiz isso. Eu questionei um pastor diante de um culto de doutrina, diante do que ele estava ensinando. Mas eu não fui bem aceito. O meu questionamento não foi bem recebido. Porque dentro das igrejas, você não tem direito de opinar. Você não pode usar o senso crítico. Dentro das igrejas, você tem que só que ouvir da glória e aleluia. Não pode questionar. Você tem que passar 2 horas, 3 horas, quantas horas for de culto lá, ouvindo e dizendo amém, glória a Deus e aleluia. E quando você não dá glória a Deus, os pastores ficam, os pregadores, dê glória. Fique calado não, dê glória. Eles ficam forçando você a se submeter ao que eles estão ensinando lá. Não deve ser assim. Por isso que esse povo está corrompido. Porque não examinam as escrituras. Não são guiados pelas escrituras. Estão guiados pelos homens, os líderes religiosos, a quem esse povo entrega a sua vida para ser guiado como forma de vida com Deus. Tem que examinar as escrituras, irmão. O exemplo que está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos crentes da cidade de Bereia, era Paulo pregando, mas os cristãos lá não queriam saber se era Paulo. Eles não estavam ali para olhar Paulo, eles queriam ouvir a palavra, e a palavra como ela tem que ser pregada para o povo ouvir. E quando Paulo estava pregando, os crentes lá de Bereia estavam examinando, para ver se tudo que Paulo pregava estava como a palavra dizia. Hoje não. O povo não quer nem saber de Bíblia. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus, esse é o homem de Deus. Fala Jesus. Aonde? Pelo pastor, pelo padre, não é pela palavra. Pelo profeta, pelo bispo, pelos líderes. É isso que o povo está hoje perdido. No entendimento de Deus, desviado de Deus. Mortos com o nome de que vive. O povo tudo dentro das igrejas entendendo que se não estiver ali não é salvo. O povo hoje tudo escravizado, dependente dentro de igreja, com a sua mente cauterizada, dentro de uma opressão, dentro de uma obrigação, dentro de uma vida centralizada dentro da igreja, porque eles entendem, se não for para a igreja não tem a Deus. Se não estiver na igreja não é de Deus. Se não praticar as ordenanças de obrigação da igreja, não está fazendo a obra de Deus, então não vai ter bênção. Deus não vai te dar vitória. Tu tem que estar na igreja, porque ali é o lugar onde tu vai encontrar Deus. Não, para adorar a Deus eu tenho que ir para a igreja. O povo está perdido nesse entendimento. Estão tirando a direção de Cristo.